Aí, meus amigos e minha amiga, o dia hoje foi muito agitado. Esse 2 de setembro. Apreensão do avião de Nicolás Maduro, lá na República Dominicana, pelos Estados Unidos. Também tivemos agora o banimento do X, oficialmente, por unanimidade, pela primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. E não tem direito a recurso. Começamos com o vídeo da apreensão que foi feita do avião de Nicolás Maduro. Vejam aí. Welcome back to the breaking news. Some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating U.S. sanctions. CNN's Kylie Atwood joins me now. Kylie, this is pretty extraordinary. This does not happen, obviously, every day where U.S. authorities go in and seize the plane of a head of state. But that is essentially what's happened this morning. Can you break this down for us? Yeah, exactly. Yeah. So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States. As you can see there, those images demonstrate that it has just landed in Florida. It was seized by U.S. authorities in the Dominican Republic. That is according to multiple U.S. officials who spoke with our colleague Priscilla Alvarez about this. And how this all came to fruition, Jim, is that this plane was in the Dominican Republic in recent months. We don't know exactly why, but that presented the opportunity for U.S. authorities to work with authorities in the Dominican Republic to actually make up a plan and seize the plane. And just to give folks context, this plane is effectively the Air Force One of Venezuela. This is a plane that cost about $13 million, the U.S. estimates. It's been used by Maduro to travel around the world, to make visits, to see other world leaders and the like. It's now in the hands of the U.S. government. It's an extraordinary move. The U.S. has for years been trying to disrupt the flow of goods and finances, money going into Venezuela. For example, they have disrupted luxury cars going into the country. But we should note that this is just such a bold move because, according to one of those U.S. officials who spoke with our colleague, this is unheard of and sends a signal that no one is out of the reach of U.S. sanctions. So they clearly had their eye on this plane for a while that was being used by the president of Venezuela, and now it is in U.S. custody. Now, the process here is that now that it is in the United States, Venezuela can petition for the plane, so we'll watch and see what happens there. But also, the United States can collect evidence from the plane. We just saw some folks heading into the plane, U.S. authorities heading in there with what appeared to be a recording device. They'll be able to collect evidence in terms of what the president of Venezuela was doing, potentially on that plane. We'll watch and see. Muitas pessoas haviam comemorado o fim de decisões democráticas do Supremo Tribunal Federal. Mas acontece o jeitinho brasileiro, inclusive no Supremo. Vejam aí só, a decisão do banimento do X no Brasil, decisão de Alexandre de Moraes, e agora aprovado por unanimidade pela primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. E com isso, não tem direito a recurso. Mas eu vou deixar que um especialista explique a vocês que talvez eu não seja tão bem compreendido quanto ele. Vamos direto para Brasília, chamar Caian Messina, que está aqui ao vivo, para trazer todos os detalhes dessa votação unânime da primeira turma do STF, que endossa a decisão inicialmente monocrática individual de Alexandre de Moraes, e foi dele a iniciativa de chamar a votação na primeira turma, né, Caian? Boa tarde para você. Exatamente, Adriana. Boa tarde, Ju. Boa tarde ao Renan. Boa tarde a todos, né? Se Alexandre de Moraes estava em busca de uma resposta institucional do Supremo Tribunal Federal em relação à decisão dele, conseguiu, né? Foi aprovada, basicamente, por unanimidade essa decisão do ministro de suspender o X no Brasil enquanto a plataforma não indicar um novo representante legal e também não pagar a multa de 18 milhões de reais. O ministro estava sendo muito pressionado nos bastidores porque havia
proferido uma decisão individual, né? Portanto, obviamente, sem a participação dos outros colegas, sem que houvesse realmente uma participação do colegiado. Então, ele tinha basicamente duas opções: ou mandava o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí haveria realmente a participação de todos os 11 ministros, com direito a réplica, tréplica, com direito a explicações, né? Porque os votos realmente são lidos. Mas o ministro optou então por uma solução intermediária. Chamou o caso para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, um fórum colegiado, mas muito menor, composto por apenas 5 ministros. E é justamente a primeira turma que é presidida por ele mesmo. Então, né, a partir daí houve realmente a formação de uma unanimidade para que o X continue suspenso no Brasil até que realmente cumpra as determinações da Justiça. Essa sessão, né, durante os votos, né, eles são apenas depositados, eles não são lidos, é uma sessão virtual que está aberta até hoje, 11 horas e 59 minutos. É possível, portanto, que algum ministro mude de ideia, embora realmente muito pouco provável. Então, nessa sessão, os ministros deram diversos recados. Ministro Zanin, por exemplo, afirmou que houve um reiterado descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal pela plataforma digital X, o que é extremamente grave para qualquer cidadão ou pessoa jurídica, pública ou privada. Ou seja, ele afirmou que só se chegou à decisão de suspender a rede social no Brasil porque antes não houve o cumprimento de outras determinações judiciais. O ministro Flávio Dino deu 2 recados importantes. O primeiro, indireto a Elon Musk, que é, né, a pessoa mais rica do mundo e dona do X. Ele afirmou o seguinte: o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. E também abordou a questão da liberdade de expressão, né, que é muito debatida nessas horas. O ministro Dino afirmou que a liberdade de expressão é um direito fundamental que está ligado ao dever de responsabilidade e um não vive sem o outro. O único voto ali, né, que saiu um pouco do script totalmente pró Alexandre de Moraes foi do ministro Luiz Fux, que abriu ali, né, a possibilidade para que pessoas que recorram a subterfúgios, como por exemplo VPNs, né, para poder continuar tendo acesso ao X, o ministro Fux disse o seguinte, que não atinja, né, uma possível punição, não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas que não tenham participado do processo, salvo, e aí ele faz uma ressalva, salvo se essas pessoas utilizarem a plataforma, aí sim, para fraudar a decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, como racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais, incitação de crimes em geral. Ou seja, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes estava em busca de uma validação do Supremo, conseguiu, X continua suspenso no país. Sobre essas notícias que nós demos, nós temos outras complementares que talvez vocês não saibam. Por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes, logo após ter bloqueado o X, ele deu um jantar em seu apartamento em São Paulo. Além de ministros do Lula, lá estavam também o Rodrigo Pacheco. Mas também nós temos uma frase de efeito do Geraldo Alckmin, ele apareceu. Ele ainda é, segundo dizem, o vice-presidente do Brasil. E olha as palavras dele. Ele disse assim, a democracia brasileira tem uma dívida de gratidão com o ministro Alexandre de Moraes. Que fala, hein? Também alguns deputados ou senadores da oposição disseram que o Rodrigo Pacheco estaria prevaricando e eles iriam denunciar essa prevaricação à PGR. Vocês estão brincando, né? Botarem uma coisa dessas, eu acho que estão brincando comigo, com certeza. A Anatel também diz que pode derrubar a Starlink do Elon Musk, mas já o Exército e a Marinha emitem um parecer de urgência, porque eles dependem da Starlink de qualquer maneira, além dos vários pontos que nós temos do Brasil lá fora,
que não consegue internet, além de escolas, muitos lugares, principalmente lá nos confins do mundo. Mas agora também tem uma acusação, que caso não devolvam ativos do X e do SpaceX, Elon Musk vai protestar. E talvez alguns ativos do Brasil, quando saírem daqui, poderão ser confiscados. Inclusive comentam o avião do presidente Lula. Não sei se é verdade. Mas na Venezuela, quer se fazer de bonzinho, o Nicolás Maduro, ele pôs em liberdade mais de 80 adolescentes. Parece que ele quer ficar bonzinho? Não. Isso tem um jogo político por trás. As informações, as notícias e os vídeos estão aí. Os comentários e a opinião eu deixo com vocês. Mas também que se inscrevam no canal de Pepe Severo pelo YouTube, porque nós temos edições diárias e dos mais variados assuntos.